de vir aqui conversar com vocês e aí contar uma história. Na verdade, eu tô com bastante saudade, eu queria encontrar todos vocês lá na igreja, mas a gente ainda não pode, a gente tem que aguardar mais um pouquinho. Mas a gente tá orando pra esse coronavírus ir embora e a gente poder se encontrar novamente. Enquanto isso, aí a gente fica gravando histórias pra vocês e tentando ficar pertinho de vocês lá na nossa videochamada. Eu fico vendo o que vocês estão fazendo com o Teco, se vocês estão fazendo as atividades, mandam vídeos e o que vocês mandam ali no grupo e eu acabo vendo durante a semana, assim que eu mato um pouquinho da saudade de vocês. E hoje eu quero começar a nossa história perguntando umas coisinhas. Vocês sabem o que o filhote de cachorrinho vai ser quando ele crescer? Vocês acreditam que o filhote de cachorrinho vai se tornar um cachorro adulto quando crescer? E vocês sabiam que o filhote de peixinho vai virar um peixinho adulto quando crescer? E o filhote de patinho vai virar um patinho adulto quando crescer? Que doideira, né? Mas eu quero perguntar uma coisa que é um pouquinho mais difícil de responder. O que você vai ser quando você crescer? Um pouquinho difícil, né? O que será que vai ser quando crescer? Mas as crianças, quantos anos elas têm, né? Às vezes vocês estão vendo a minha história, vocês têm 2, 3, 4, 7 anos. É um pouco difícil às vezes escolher o que vai ser quando crescer. Nem sei direito o que a gente gosta, né? Porque, tem uns que gostam mais de matemática, outros que gostam mais de ciência. Mas é um pouco difícil a gente saber o que a gente vai ser quando crescer, assim, pequeno, né? Mas eu vou contar a história de hoje de um menino que com 8 anos se tornou rei. E essa história é bem legal. O nome desse menino é Josias. E a história que eu vou contar tá lá no Velho Testamento, lá no livro de 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Josias tinha apenas 8 anos quando ele foi coroado rei. O seu pai acabou falecendo e ele foi coroado rei porque era tradição. Sempre o príncipe herdeiro, né, acabava se tornando rei após o rei falecer, né, o pai dele falecer. O pai de Josias, ele não foi um rei que amava a Deus, que seguia o que Deus pedia. Ele foi um rei que fazia várias coisas más, que fez várias estátuas, adorava outros deuses e fez várias coisas ruins para o povo. Mas Josias queria ser um rei diferente. Então ele começou uma reforma no templo do Senhor. E um certo dia ele pediu para um dos seus funcionários, chamado Safã, para ir até o templo resolver alguns assuntos com o sacerdote do templo. Quando ele chegou lá, descobriu que o sacerdote do templo encontrou o livro da lei. O livro da lei era como se fosse a Bíblia, só que ainda não estava pronta, só tinha uma partezinha da Bíblia. E era um livro muito importante e ele tinha sido perdido há muito tempo atrás. O rei Josias nunca tinha visto e ele nunca tinha lido o livro da lei. Quando Safã viu o livro, ele quis levar o livro lá para o rei. Foi correndo lá para o rei e ele falou para o rei: rei, foi encontrado o livro lá no templo. Quando o rei viu aquele livro, ele falou: o livro da lei! Achei que ele estivesse perdido. Ele é um livro muito importante. É o livro que diz o que a gente deve fazer. E ele ficou feliz e pediu para que o Safã, o empregado, lesse aquele livro para ele. Então Safã começou a ler. Ele começou a ler, e aí o rei foi ficando preocupado, foi ficando triste, e na Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, rasgou as suas roupas, de tão triste que ele ficou. Ele fez assim, e ficou muito triste.
porque tudo que estava escrito ali naquele livro, ele descobriu que o povo dele não estava fazendo. Então, tudo que Deus tinha pedido para fazer, o povo não estava fazendo. Então, as pessoas não estavam seguindo a Deus. Elas estavam andando bem longe de Deus. E aquilo deixou o coração do rei muito, muito triste. Algumas pessoas podem até pensar: mas aí acabou aí a história. Mas não. O rei Josias fez diferente. Ele pensou e ele então teve uma ideia. Ele convocou todas as pessoas do reino para irem até lá no templo. E ele falou assim: todas as pessoas têm que ouvir o que está escrito no livro da lei e ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso. Então, ele convocou todas as pessoas e eles foram até o templo. Quando as pessoas se reuniram no templo, o rei leu para elas tudo que estava escrito lá no livro da lei. E ali, junto, na frente de todas aquelas pessoas, ele fez uma nova aliança com Deus, dizendo que ele, como rei, e as pessoas do seu reino iriam seguir os mandamentos que Deus tinha deixado para eles. Tudo o que estava escrito no livro da lei. E aquilo foi muito importante. E o rei Josias se tornou um rei muito importante. Depois da nova aliança que o rei Josias fez com Deus, ele mandou destruir todos os altares, todas as estátuas, todas as coisas que tinham sido feitas para adoração dos outros deuses. Porque a partir daquele momento, o reinado, o reino de Judá seria apenas para adorar a Deus, só para seguir a Deus. Então a gente só ia precisar de um templo, não precisaria de vários templos e estátuas e outras coisas que não agradam a Deus. Por isso o rei Josias mandou destruir tudo. E aí isso foi tão bom para o povo de Judá que até algumas cidades vizinhas também destruíram as suas estátuas e começaram a seguir a Deus por causa do exemplo do rei Josias. Na Bíblia fala, lá no livro de 2 Reis, que não houve nenhum rei que servisse, obedecesse de todo o seu coração como o rei Josias. Então o rei Josias foi um rei muito obediente a Deus e ele foi muito importante. E aí, não sei se vocês se lembram, ele foi rei com apenas 8 anos de idade. As crianças, elas podem fazer uma grande diferença. E a diferença que o rei Josias fez foi porque ele amava muito a Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer, que era seguir o que estava escrito nos mandamentos, no livro da lei. Aí agora você pode me perguntar: tia Suane, mas será que eu só vou fazer diferença, eu só vou marcar a história do mundo se eu for um rei ou uma rainha? Será? Não, a gente pode marcar a vida de uma pessoa só amando ela ou cuidando dela, apresentando Jesus para ela. Eu não preciso ser um rei ou uma rainha. Eu posso ser uma professora, uma policial, bombeira, médica ou qualquer coisa, ou até mesmo uma criança. E aí eu posso apresentar Jesus para alguém, posso amar, ajudar aquela pessoa e a gente vai estar fazendo a diferença, mudando a vida de uma pessoa. E isso é muito importante mesmo. Eu vou ler com vocês um versículo que está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. O
que esse versículo fala para vocês? Que a gente deve ser um exemplo igual o rei Josias, que fez tudo o que estava no livro da lei e o que era certo. E um exemplo não é um exemplo só na igreja. Ali fala um exemplo na maneira de falar. Então, quando a gente falar, a gente não pode falar palavras feias. A gente tem que falar palavras bonitas. No agir. Então, o que a gente faz não pode ser coisas que desagradem a Deus. Tem que ser coisas que agradem a Deus. Ali também fala que a gente tem que amar as pessoas, amar até as pessoas que não gostam ou que às vezes fazem coisas ruins com a gente. A gente tem que amar essas pessoas e aí ser um exemplo do amor de Jesus para elas também. Agora, antes da gente terminar o vídeo, eu vou fazer uma oração e eu queria que vocês orassem junto comigo. Senhor Jesus, muito obrigada que tu deixou a Bíblia pra gente, que a gente pode ler histórias de pessoas que foram exemplos de pessoas que te seguiram, Jesus. Que a gente consiga fazer a diferença, igual o rei Josias fez ali no povo dele, que a gente consiga amar as pessoas e que a gente consiga ser bem correto e nas nossas ações, quando a gente for falar, quando a gente for ajudar e que o Senhor possa estar sempre com a gente. Em nome de Jesus, amém. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história e eu encontro vocês sábado às 5 da tarde na nossa videochamada. Belezinha? Beijo, tchau!